E aí, amigos, tudo bem? Obrigado por estarem acompanhando o canal. Eu quero pedir um favorzinho. Se inscreva no canal, isso ajuda a gente e incentiva a gente a fazer mais conteúdo legal para vocês. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, que é a recuperação de uma planta que não está bem. Como salvar uma orquídea que já está à beira da morte. Quando eu falo à beira da morte é que já não tem mais recurso, não tem broto, não tem raiz nova, está desidratada, está feia. Como que a gente vai fazer isso? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora lá pro vídeo. Então, quando a gente não está bem, isso eu falo nós, quando nós não estamos bem, a gente precisa de uma ajuda externa para poder fazer com que a gente fique melhor, com que nós ficamos melhor. Quando você vai para um hospital e você fica na UTI, você tem uma unidade de tratamento intensivo que vai dar para você aquilo que você não está conseguindo fazer sozinho. Então você vai ter respiração artificial porque o seu pulmão não está bom, você vai ter controle de batimento cardíaco porque você, se der algum problema, eles vão dar uma medicação para poder reverter. Então você fica sendo acompanhado. As plantas são seres vivos, e elas têm algumas necessidades que normalmente elas sozinhas, elas conseguem se desenvolver e ir desenvolvendo com as raízes, absorver o nutriente, se hidratar, crescer, fazer tudo o que elas precisam. Claro que a gente tem que estar ali molhando, adubando, cuidando, Mas quando a planta não tem esses recursos, a gente cria o que muitas pessoas chamam de UTI, que é o que a gente vai mostrar aqui agora, que é como você fazer um microclima que a planta não precisa ter raiz, mas consegue se hidratar aqui dentro. Pensa o seguinte, toda orquídea ou toda planta, ela está fazendo trocas com o ambiente. E o mais importante para ela é ter umidade, que é o que normalmente vai manter os tecidos dela vivos e hidratados, Quando você tem um ambiente normal, a planta não tem raiz, ela não está conseguindo absorver água, então ela não está conseguindo se alimentar, Então, ela precisa de uma ajudinha externa que nós podemos dar. Então nós conseguimos criar um microclima, ou seja, um pequeno ambiente, onde dentro a gente coloca a orquídea e dentro desse ambiente, mesmo sem raiz, ela não vai ter perdas, E aí ela começa a ter alguns processos que eu vou mostrar que faz com que ela brote mais fácil, se enraize e comece um desenvolvimento mesmo que sutil ou muito pequeno, mas que já vai dar um futuro para a planta. Primeira coisa, vou mostrar dois tipos diferentes. Uma a gente faz com saco plástico e o outro a gente vai fazer com uma PET, tá bom? Usa tesoura simples para poder cortar. Muitas técnicas de UTI de orquídea mostram muitas diferenças, sabe? Tem gente que isola com fita, não deixa nenhum tipo de respiração, mas eu prefiro considerar o seguinte, o que é importante é a planta ter um ambiente úmido e eu não gosto de deixar 100% fechado, tá bom? Todas as experiências que eu já tive com essa maneira de recuperar a orquídea, eu nunca deixei ela 100% fechada, eu sempre deixei um respiro, é por isso que eu faço dessa maneira, tá bom? Então a gente cortou, bem facinho, não precisa ser nada muito esmerado, bem simples, do jeito que cortar tá bom, Eu vou mostrar como é que eu faço a colocação dessa tampa. Aqui eu tenho esfagno, que é um material que vai me garantir a umidade desse ambiente que eu estou criando. Pensa o seguinte, se eu deixo isso aqui aberto, a evaporação é constante, Então eu acabo perdendo essa umidade que eu quero criar aqui dentro para hidratar a minha planta. Eu coloco esfagno umedecido. Observa que ele tá fofinho, mas eu acabei de molhar ele. Então ele não tá seco, tá bom? Ele tá umedecido. E aí você coloca o esfagno, todas as vezes que eu fiz essa técnica eu nunca utilizei nenhum tipo de esterilização do substrato, Do esfagno, do jeito que ele chegava eu já usava, porque quando eu planto também eu não esterilizo ele, então do jeito que o esfagno vem da natureza a gente já usa, tá bom? Nunca tive problema por isso. É importante, aqui eu tenho dois exemplos, esse exemplo aqui foi cedido pela Débora, que é cliente lá do orquidário e que estava com essa planta num estado debilitado. É importante a gente colocar nesse tipo de plantio ou cultivo, plantas que já não têm mais raízes. Você percebe que ela está extremamente enrugada
Consegue ver como ela está desidratada? E ela está desidratada porque ela não tem por onde beber água, né? A maior parte da hidratação da planta é feita pelas raízes. Uma coisa que eu sempre faço, eu retiro essas raízes mortas, tá? Isso aqui é só para deixar a planta mais limpa e para mim visualizar melhor quando ela começar a brotar, né? Onde que ela está saindo broto, se tem possibilidade de sair broto. Quando você pega uma orquídea, que nem essa daqui, que não está bem, e você quer recuperá-la, essas raízes aqui não vão ser mais úteis, porque elas estão mortas. Então a gente retira essas raízes aqui. Eu preferi fazer durante o vídeo para mostrar como eu estou tirando, por isso que a gente não fez uma edição tirando essa parte, tá bom? Então, ó, você preserva o rizoma, que o rizoma é de onde saem as raízes, e deixa as raízes mortas fora. Se tiver alguma raiz viva, você aproveita, tá bom? Não atira. Esse bulbo aqui tá realmente solto, mas eu vou mantê-lo só para poder, ele sozinho não vai fazer nada e eu nem vou descartar. Então, pode acontecer de brotar nele mesmo, então é melhor manter, tá bom? A gente sempre procura encontrar alguma gema. Esse caso aqui é um caso bem, assim, difícil de dar certo, mas que a gente vai tentar. Porque as próprias gemas, eu quero que dê um zoom aqui, as próprias gemas da planta estão secas, pretas, tá vendo? Aonde era para poder estar verdinho, para poder brotar, tá tudo feio, não tá legal. Mas essa técnica pode fazer com que essa planta brote. E eu descasquei a superfície da gema e eu vi que dentro está verde. Então temos uma esperança, tá bom? Enquanto a gente tem gema, tem chance da planta ir para frente, tá? O que a gente faz? Coloca a orquídea aqui dentro, tá? A gente vai considerar que eu vou colocar isso como se fosse uma tampa. Se dobrar a folha, não é um problema, tá? Principalmente porque essa folha já está extremamente desidratada, então ela fica flexível, tá bom? A gente coloca a tampa ao vento e eu vou mostrar o que eu faço quando eu coloco. Eu faço como se fosse um vinco e desço. Vocês percebem que eu criei um ambiente fechado, tem um respiro bem aqui, ó, consegue ver, né? E essa planta, ela aqui dentro, ela vai ficar com a umidade do ar muito alta. Primeira coisa que vai acontecer, ela vai se hidratar mesmo sem raiz, porque o ambiente está mais úmido do que ela, então ela começa a absorver água, tá bom? E aqui, o que você pode fazer? Toda semana você pode tirar essa planta, borrifar adubo, tá? Normalmente eu não deixo adubo aqui, e só o fato de ficar num lugar de luz filtrada, né, que quando você faz esse tipo aqui, se você deixar no sol, cozinha. Se você deixar na sombra demais, não tem luz. Então é melhor você deixar com a luz igual ao cultivo das outras plantas que você tem. Que o ideal é luz sobre sombrite, que é filtrada, né? Que ela vai ter luz, mas não vai chegar ao ponto de queimar. É deixar na bancada junto com as outras plantas. Deixa dessa maneira que a planta começa a ter um ambiente quente e úmido. Isso dá uma hidratada na planta e começa a fazer com que ela pense em brotar aonde ela estiver. O meu sócio falou uma coisa muito interessante. Ninguém quer morrer. Então a planta não quer morrer. Ela só não tem condições de estar sobrevivendo sozinha ainda. Mas a gente com isso tenta oferecer essas condições para ela poder sobreviver. O outro exemplo que eu quero dar é que você pode usar saco plástico também. Esse daqui é um saco plástico que eu peguei onde vende frutaria, né? Onde vende banana. Eu peguei um lá e falei, vai ser útil para o meu vídeo mostrando como é que faz a UTI das orquídeas. Você coloca, eu penso o seguinte, o esfagno aqui, ele é só para dar umidade, tá, gente? Então, é só colocar uma quantidade. Eu tenho esse outro exemplo aqui, que é uma parte velha, né? Você pode fazer isso com as partes antigas das plantas, em vez de jogar fora, você pôr aqui para poder tentar fazer brotar. Isso aqui é uma Cattleya nobilior e a gente pegou um traseirinho, que a gente chama, que é uma parte velha da planta. Não tem nenhuma gema bonita ou com algum local assim bom para poder brotar. Mas a gente vai testar se ela consegue brotar deixando nesse ambiente. Então você apenas adiciona dentro, né? Sobe e fecha. Eu peguei aqui um araminho, mas poderia ser outra coisa, tá?
mas com araminho fica melhor. Essa daqui é uma técnica toda fechada, é muito utilizado para germinação de algumas sementes que precisam de ambiente muito úmido, tá bom? Mas eu recomendaria dar abrir todos os dias ou sempre que você puder, para você dar uma arejada lá dentro. Essas técnicas de 100% fechado, que eu já vi fazerem em vidro transparente, é muito comum de apodrecer a planta que está lá dentro. Por isso que eu sou mais adepto dessa daqui com a garrafa PET, mas às vezes a planta é grande, não cabe na garrafa PET, então a sacola é um exemplo legal. Você poderia fazer também um pequeno furinho, né? Então você vai ter uma respiração, né? Mas você vai perceber que você tem uma troca gasosa aqui, ó. Mas aqui dentro está muito úmido, então mesmo que tenha uma saída de umidade ali, você vai borrifar o esfagno se ele secar. Nessas técnicas abertas, você tem que ir acompanhando se o esfagno secar totalmente, para você dar mais umidade para ele, tá? Mas é só dar uma borrifadinha, é bem fácil, tá? Isso daqui é bem interessante, que eu vou guardar isso e vou esperar ver se brota para poder fazer um vídeo mostrando o resultado de como que ocorreu com a planta, para vocês irem acompanhando. E se vocês fizerem em casa e quiser compartilhar também, pode postar também. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo que cultiva orquídea sempre tem algum pedaço de planta que está morrendo, ou ganhou uma muda que não está muito saudável, ou teve algum problema com fungo e aí sobrou uma parte da planta debilitada. E isso daqui ajuda a salvar muitas plantas. É isso aí. Muito obrigado, viu?